Você ouve agora Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Tudo sobre os acontecimentos mais importantes você fica sabendo aqui. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Olá, muito boa tarde, meio-dia e 6 minutos. Está começando por aqui mais uma edição do Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Obrigado pela sua audiência. Segunda-feira, 20 de maio de 2024. A partir de agora você acompanha o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Você também participa pelo nosso telefone WhatsApp 7734441043 e acompanha ao vivo através do nosso site, acessando www.radioportalsudoeste.com.br ou pelo nosso aplicativo. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, tem a apresentação do Janilson Santos e também do Emanuel Fernandes. Emanuel, boa tarde. Boa tarde, Janilson, boa tarde a você aí nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Portal Sudoeste Notícias e a previsão do tempo. Vamos à previsão do tempo para hoje, aqui no Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Segundo informações do Clima Tempo para hoje, segunda-feira, dia 20 de maio de 2024, hoje será parecido aí como o dia de ontem. Segundo informações do Clima Tempo, sol com algumas nuvens e não chove. A temperatura está variando aí na sua mínima entre 16 e a máxima entre 27 graus. Você está ouvindo Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. A partir de agora você é muito bem informado com as principais informações de Livramento, da Bahia, do Brasil e do mundo no ar, o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. E a gente começa falando lá da cidade de Brumado. Ladrão consegue invadir loja de celular pelo telhado e furta vários produtos. Na última quarta-feira, dia 15, na cidade de Brumado, um indivíduo invadiu uma loja de celulares e furtou diversos produtos. Conforme informações do site Achei Sudoeste, as câmeras de segurança flagraram toda a ação do indivíduo. O ladrão acessou o estabelecimento comercial, quebrando algumas telhas. Já no interior do estabelecimento, o elemento furtou os objetos. Logo após, empreendeu fuga pelo mesmo local por onde entrou. As características do suspeito são possíveis de serem verificadas nas imagens captadas pelas câmeras de segurança. Ainda segundo informações, trata-se de um velho conhecido da polícia. As imagens estão sendo aí divulgadas para ajudar a polícia a capturar o acusado, viu, Emanuel e ouvintes? Aí a facilidade, né, do elemento entrar e sair da cadeia, né? A polícia enxugando gelo, né? E agora, mais uma vez, a polícia vai ter que localizar esse elemento, porque praticou mais um roubo, um furto. Prender e tornar a soltar, né? E prender e vão ter que fazer alguma coisa lá e vai soltar novamente. É isso, a polícia na realidade gosta. Faz o trabalho, ou não, né? Gosta ou não, a polícia militar tá fazendo o trabalho dela, e é o trabalho de enxugar gelo, lamentavelmente. Muito bem, olha, morador de rua tem barraco incendiado e solicita apoio do poder público em Brumado. Um barraco localizado no entroncamento da Avenida Centenário com a Avenida João Paulo foi incendiado durante a madrugada desta segunda-feira 20 em Brumado. O homem, em situação de vulnerabilidade social, é conhecido com o prenome de Fernando e, segundo populares, ele já recebeu ajuda da assistência social do município para retornar à sua cidade de origem, mas o homem sempre volta à cidade. O morador de rua já foi visto nas mediações do mercado de artes, área central da cidade, e atualmente dormia no canteiro central da Avenida Centenário em uma estrutura montada por ele. No local, Fernando acumulava muito lixo e queimava madeira para um fogão improvisado. A reportagem da Rádio Portal Sudoeste esteve no local na manhã desta segunda-feira e conversou com o Fernando. Ao ser questionado do porquê ele vivia naquela condição, ele afirmou que não tem moradia. Entretanto, ainda durante suas respostas, ele usava frases desconexas, inclusive citando que uma cobra coral seria sua amiga. Sobre sua origem, Fernando afirmou ainda
Inicialmente seria da Venezuela, mas em seguida ressaltou que veio da cidade de Salvador. O homem aproveitou para pedir um toldo para que pudesse se abrigar e ainda sugeriu a doação de uma casa do programa Minha Casa Minha Vida como sua moradia, ressaltando que muitas pessoas são contempladas, mas não precisam do benefício. Abre aspas. Eu vejo que há um contratempo pela entrega da Minha Casa Minha Vida. Tem pessoas que pegam uma casa, bagunça, faz jogo. Uma casa não pode fazer esse tipo de jogo. É benefício de um estado. Se eu tivesse uma casa dessa, iria morar e não fazer jogo, destacou, e portanto o Fernando, o morador de rua, né? Pessoa em situação de vulnerabilidade. O que se pode ver aí é que ele tá falando coisa com coisa, né, Emanuel? Algumas coisas dessas conexas ele fala aqui, mas o que ele fala de se pode observar que ele tá digamos assim, ligado com o que acontece, pelo menos no sistema social a nível de país, é o programa Minha Casa Minha Vida, quando ele disse que ele gostaria de ter ou de ser contemplado com uma casa dessa, né? Porque tem muita gente que é contemplado e aí faz um jogo. Esse jogo eu não sei o que ele se refere, pode ser alguém que uma troca, alguma coisa, troca, ou vende a casa, né? E ele disse que se ele tiver uma casa, que ele não vai fazer isso de forma nenhuma, ele não vai fazer esse tipo de coisa, que ele vai morar na casa. Então aqui observa-se que o desejo dele é ter uma moradia, uma moradia. E essa reportagem da Rádio Portal Sudoeste, né, nos faz observar o seguinte, Janilson e ouvintes, existe muita preocupação agora no momento, né, com as enchentes lá no Rio Grande do Sul, e existe, principalmente em Brumado também, uma grande mobilização para estar socorrendo aquele pessoal em Rio Grande do Sul. Preocupação, né, do presidente da República, que quase ficou a noite toda sendo ruim por causa de um cavalo que estava em cima de uma casa lá. Mas o Fernando, ninguém se preocupa com o Fernando, ninguém está se preocupando, né? A assistência social tentou mandá-lo para casa, pro endereço dele, ele já retorna, viu que não deu certo, né? Ele retorna. Então, se ele retorna, ele precisa estar sendo assistido pela assistência social. Ele alega querer uma residência. E a pergunta é: até quando o Fernando vai ficar aí? O pessoal com os olhares voltados para as enchentes do Rio Grande do Sul, né? Todo mundo com os olhos voltados, inclusive, né? Todos os órgãos e entidades filantrópicas, né? Por favor, nós queremos fazer aqui um apelo, dê uma olhadinha aí, esse Fernando, né? Esse cidadão em situação de vulnerabilidade, ele está ali no entroncamento da Avenida Centenário com a Avenida João Paulo, ou seja, a avenida que dá acesso a Centenário, dá acesso a Caetité, saída para Caetité, e a João Paulo, ela dá acesso ao bairro Nobre, bairro Baraunas, bairro Olhos d'Água. Então é fácil de você localizar o Fernando. Então atenção você aí, né? Pessoal da maçonaria, do Lions, o pessoal aí de entidades filantrópicas, vamos voltar os olhares aí para o Fernando, né? Porque já tem muita gente já ajudando já o Rio Grande do Sul. Vamos olhar para os que estão próximos da gente também, e tem muita gente que, inclusive, teve um artista que falou algo muito importante, disse: olha, a situação do Rio Grande do Sul não é entretenimento, não. Vamos parar de ficar fazendo imagem por aí, porque depois tudo vai passar e essas imagens vão ficar circulando e muitas pessoas vão ficar traumatizadas ao ver a situação em que elas se encontravam, porque agora está todo mundo em choque. Mas tem muita ajuda chegando lá. Vamos olhar para o Fernando aí, Brumado, atenção, as autoridades aí de Brumado, né? A assistência social, o pessoal aí, o gestor, enfim, os órgãos de maçonaria, o Lions, as igrejas evangélicas, a igreja católica. Vamos dar uma olhadinha aí, ali teve o barraco dele queimado, né? E há poucos dias teve uma chuva, acho que se não me falha a memória, no sábado teve uma chuva em Brumado. Já imaginou onde é que vai ficar o Fernando aí?
Então, por favor, gente, vamos voltar os olhares para o Fernando, vamos ajudar o Fernando aí, tá? Tudo bem que ele tem algumas coisas que não tem conexão no que fala, mas quando ele fala de moradia, ele sabe muito bem o que ele está querendo. Ele tá falando, o que ele está querendo. O que ele está querendo. Então fica aí, né, essa matéria exclusiva aqui da Rádio Portal Sudoeste, que fez essa observação, e o Fernando está nesse entroncamento aí da Avenida Centenário, tá? E precisa da sua ajuda, né? Então, muita gente preocupada aí com cavalo em cima de telha, de telhado, preocupado com mobilizando ajuda para o Rio Grande do Sul, e o seu próximo aí, o seu irmãozinho aí do lado aí, embrumado, né? Sem ter um local para ficar. Então esperamos que, a partir de tomar conhecimento dessa situação, que vocês agora voltem os olhares para o Fernando e que possa, assim, ajudá-lo, né? E quem sabe até conseguir um abrigo para ele, ou conseguir uma forma dele até, quem sabe, ser contemplado com Minha Casa Minha Vida, assim que houver oportunidade para que isso esteja acontecendo em Brumado, ou seja, estejam sendo feitas casas populares, seja para distribuir em Brumado. Certo é que o Fernando necessita, e para ontem, da ajuda de vocês, que o barraco dele foi incendiado. Graças a Deus que ele está bem, não sofreu nada demais, só foi apenas os danos materiais. Ali na Avenida Centenário, em entroncamento da Avenida Centenário com a Avenida João Paulo, tá bom? Tá dando um recado para vocês, tá? Todos aí de bom coração, entidades sem fins lucrativos, igrejas, loja maçônica, o Laios, enfim, todos aí, eu espero que possam fazer aí o melhor pelo Fernando, e que nós possamos trazer aqui uma notícia muito boa com relação ao Fernando. Ok, vamos seguindo aqui com mais informações. Em Feira de Santana, a agricultora morre vítima de espancamento. Uma mulher de 54 anos morreu vítima de espancamento em Feira de Santana na madrugada de ontem, domingo, dia 19. A vítima, identificada como Zenilda Barbosa da Costa, chegou a ser levada a uma unidade de saúde e depois encaminhada para o Hospital Geral Clériston Andrade, mas não resistiu. A vítima era agricultora e residia na fazenda Buqueirão, distrito de Maria Quitéria, zona rural do município. Quando chegou no hospital, a mulher apresentava lesões na face e também na região cervical. O corpo foi encaminhado aí para o Departamento de Polícia Técnica e não há informações sobre autoria e motivação do crime, viu, Emanuel? É aquilo que nós estamos sempre comentando aqui no programa: a violência contra a mulher tem crescido, e dessa vez agora, né? 54 anos essa mulher. 54 anos. Uma agricultora e perde a vida. Vítima de espancamento. Vítima de espancamento. Algo lamentável, a violência crescente contra a mulher. Aqui, obviamente, não sabemos, né, a motivação que levou a essa situação aqui, né? E a polícia, obviamente, vai trabalhar em cima disso aí, e em breve podemos trazer aqui detalhes do que motivou, né, a morte, né, espancamento, para que essa senhora aí, essa agricultora, fosse a óbito. Em breve podemos trazer essa notícia para vocês aqui. Idoso fica ferido após carro capotar na BR-415 entre Vitória da Conquista e Barra do Choça. Com um senhor de 60 anos de idade, ele ficou ferido após o carro que conduzia capotar em um trecho da BR-415 entre as cidades de Vitória da Conquista e Barra do Choça, no sudoeste baiano. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o acidente foi registrado no domingo 19 por volta das 16h30 no quilômetro 175 da rodovia. O condutor viajava sentido Barra do Choça quando perdeu o controle da direção e o veículo capotou.
Ele foi socorrido e encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU ao Hospital Geral de Vitória da Conquista. Entretanto, não há mais detalhes do seu atual quadro de saúde. As causas do acidente ainda são desconhecidas, tá? E, portanto, o senhor de 60 anos de idade, prenome Luiz, né? Ele acabou perdendo o controle da direção. Não se sabe qual o motivo que levou ele a perder o controle da direção e acabou sofrendo esse acidente, né? Um trágico acidente, né? Ocorrido aí na BR-415, isso, onde resultou em ferimentos graves, como você falou. Infelizmente, né? Acidentes de trânsito como esse são eventos aí dolorosos que afetam muitas vidas e famílias. E a gente sempre faz aqui um lembrete, né? Sóbrio da importância da segurança nas estradas e da adesão às regras de trânsito para proteger não só as pessoas, né, os pedestres, também a nós mesmos, motoristas, e aos outros, né? Espero que as autoridades possam investigar as causas, né, e trabalhar para prevenir futuros incidentes como esse que ocorreu aí com esse senhor de 60 anos de prenome Luiz. Olha, atenção, aqui a gente traz aqui um recadinho importante, viu, Emanuel e ouvintes? Pois é. Prorrogada aí para o dia 24 de maio a declaração da vacinação contra a febre aftosa, viu? Foi prorrogada. Então, pessoal, atenção, olha, tá aí o aviso, nós estamos passando aqui passamos semana passada. Isso. E eles prorrogaram, porque o pessoal não tá dando muita atenção, então não adianta só vacinar, tem que fazer o que está sendo solicitado aí pela DAB, não é isso? Isso. O pessoal está solicitando a declaração da vacinação contra a febre aftosa, né? Quem fez a vacinação e não declarou, não resolveu muita coisa, não. Vai ficar como não vacinado. Tem que declarar, porque se não declarar, fica como não vacinado, como você falou. Boa tarde, nós vamos aqui agora rapidinho pro WhatsApp, né? E daqui a pouquinho, lembrando que hoje ainda vamos ter esporte com o Ronaldo Schettini. Boa tarde. Ô Genilson, por favor, tu pede pros meninos dar uma olhada na minha lâmpada lá na frente da minha casa, na Rua Geraldo Correia. A rua é aquela principal que vai pro CETEB, viu? O comando das polícias. Certo. Eles trocaram a lâmpada e a lâmpada tá apagada. A lâmpada tá apagada. Atenção, Jonas, verificar isso aí, Jonas, setor de iluminação pública. Vamos lá, mais gente aqui. Boa tarde, por favor, gostaria que você expedisse o prefeito de Lagoa Real, por gentileza, o seu Pedro Cardoso, para dar manutenção nas estradas vicinais. A estrada do município de Lagoa Real tá acabando, só tem buraco e pedra. Principalmente na fazenda Espírito Santo, Emanuel e Janilson Santos. Essa questão de estrada vicinal é quase que todos os municípios, né? A situação está meio precária. Mas tá aí a reivindicação do ouvinte. Esperamos que o gestor tome as devidas providências através da secretaria responsável. Ok, vamos lá, vamos seguindo aqui. Olha, um homem morre em Salvador após discussão por pagamento de R$5. Um homem identificado como Gilberto Santos de Jesus foi agredido e acabou perdendo a vida após uma discussão com um vizinho que se recusou a fazer um pagamento no valor de R$5. O fato ocorreu no último dia 14 do mês em curso, no bairro Santa Mônica. Segundo informações da família, Gilberto, que era vendedor de acarajé, havia recolhido o lixo do agressor e foi atacado no ato da cobrança. As informações são do site Bahia Notícias. O serviço havia sido combinado com antecedência e se deu após uma festa realizada pelo vizinho de Gilberto, que tinha 56 anos. A confusão iniciou-se após o vizinho afirmar que não tinha um valor em espécie para realizar o pagamento. Foi quando a vítima pegou todo o lixo e colocou de volta na porta do homem, que prontamente deferiu um soco no rosto de Gilberto, que caiu e bateu com a cabeça no chão. A investigação da morte está sob responsabilidade da Polícia Civil, na delegacia do bairro da Liberdade. A identidade do agressor ainda não foi revelada, né? Aí o cara perdeu a vida por causa de R$5, né? E ainda contraria aquele ditado, né? O combinado não sai caro. Não sai caro. Eles combinaram antes, olha, você vai pegar o lixo aí, eu vou te dar R$5. O camarada vai lá, pega o lixo e o outro diz, eu não tenho R$5. Ele obviamente pegou, então, você não tem R$5, eu vou te devolver o lixo. Simples assim. Conclusão,
o outro vai lá, desfere um soco, né? E ele bate com a cabeça e perde a vida. Então a vida tá valendo R$5. Ou seja, real, tá valendo nada, né? Não tá valendo nada praticamente, né? Então tá aí. Obviamente que eu não sou aqui nenhum advogado, mas isso aqui na justiça, né? Vai configurar aí, né? Que não houve a intenção de matar, aquela coisa toda que a gente já conhece, né? E aí vai dar que o cidadão vai responder isso em liberdade e tal e coisa e tal, como diria o Ratinho quando ele fazia lá os programas dele. Mas é lamentável, né? A pessoa perder a razão por conta de R$5 e algo combinado com a pessoa que estava necessitando do dinheiro, porque ele recolher esse lixo por R$5 porque ele estava necessitando. Justamente. O outro vai lá e apronta um negócio desse aí, um perde a vida e o outro agora vai responder por esse crime aí. E quem perdeu foi o Gilberto, que perdeu a vida, né? Gilberto perdeu a vida. Fez o trabalho e perdeu a vida. Perdeu a vida. Lamentável. Olha, gente, Itapetinga, explosão de fogos durante exposição agropecuária deixa 10 pessoas feridas. Pelo menos 10 pessoas, entre adultos e crianças, ficaram feridas após uma explosão durante um show pirotécnico na noite do domingo 19, no encerramento da 52ª exposição agropecuária de Itapetinga, no sudoeste da Bahia. As informações estão no G1, você pode conferir essas informações. Um vídeo mostra que uma cruz foi formada com fogo na arena em que aconteceria um rodeio. Em seguida, é possível ver, no momento em que os fogos disparariam para cima, uma das máquinas virou e mudou a direção dos disparos para a lateral. O parque estava lotado de pessoas que ficaram assustadas com a situação. Equipes do Serviço de Atendimento Médico de Urgência, SAMU, da Polícia Militar, da Guarda Municipal e de brigadistas e socorristas foram acionadas. As vítimas foram atendidas no local do evento e levadas para a unidade de pronto atendimento UPA de Itapetinga. Uma delas foi diagnosticada com suspeita de fratura na perna. A produção da TV Sudoeste, afiliada da TV Bahia, entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde de Itapetinga para saber mais detalhes sobre o estado de saúde das vítimas, mas não recebeu resposta. A equipe da TV Sudoeste também procurou o Sindicato dos Ruralistas, responsável pelo evento, e aguarda um posicionamento. A exposição agropecuária de Itapetinga é considerada uma das maiores da Bahia. Aí um fato lamentável, né? O que seria um show pirotécnico acabou se transformando, né? Em uma tragédia. Lamentavelmente. O que era festa, né? Acabou em tristeza. Tristeza. E aí, por conta de um erro, né? Na hora que foi. Na hora da montagem. Não se sabe o que se aconteceu, né? Obviamente, vai ter uma investigação direitinho para saber o que aconteceu, que ao invés dos fogos irem para cima, foi para a lateral. Acabou indo para a lateral e 10 pessoas acabaram se ferindo. E o parque, como estava lotado de gente, né, de pessoas. Aí... E outra coisa, aqui nós observamos 10 pessoas. Poderia ter sido pior, porque essas pessoas poderiam ter pisoteado outras e, né? Tanto é que aqui tem. Na aflição de sair correndo, né? Para não ser atingida. Tem uma pessoa que quebrou a perna, ou seja, provavelmente alguém pisou, alguma coisa assim, ela fraturou a perna. Então poderia ter sido pior, mas a polícia vai investigar com certeza. Ninguém se manifestou até agora, né? Tá todo mundo quietinho e levando em conta que a exposição agropecuária de Itapetinga é considerada como uma das maiores da Bahia, né? A coisa obviamente ganha repercussão e nós vamos também ficar de olho para passarmos aqui o resultado da investigação da polícia. E agora a gente traz a informação do esporte com Ronaldo Schettini. Boa tarde, Ronaldo. Muito boa tarde, meu amigo Janilson Santos, boa tarde, meu amigo Emanuel Fernandes, amigos ouvintes do Portal Sudoeste, segunda edição. Notícias do esporte, hoje tem como principais as seguintes: o Campeonato Brasileiro sofreu paralisação devido às incidências das enchentes lá no sul do Brasil, né? E os times gaúchos, evidentemente, não tiveram nenhuma atividade e comprometeu por demais a questão das outras equipes.
Mas mesmo assim tivemos jogo neste final de semana pela Série D, onde as equipes baianas fizeram alguns jogos e ficaram na seca, vamos dizer assim. Nenhum dos baianos conseguiu vencer no final de semana pela Série D. O Itabuna ficou no 1-1 com a Portuguesa lá no Rio de Janeiro e lidera o grupo A6. Já no grupo A4, o Asa de Arapiraca venceu a Jacuipense por 1-0 e o Juazeirense em casa perdeu para o CSE das Alagoas por 2-0. Quem está com ar de alegria é a equipe do Esporte Clube Bahia, porque manchete dos principais jornais aqui de Salvador dizem o seguinte: primo do Bahia City mita e conquista o tetra histórico na Inglaterra. Pois bem, a equipe do Manchester City venceu este final de semana o campeonato inglês e com isso sagrou-se tetracampeão histórico, né, do campeonato inglês, da Primeira Liga. As equipes do Bahia, a equipe do Bahia, melhor dizendo, tem a parceria, né, chamado Primo. Com isso, a torcida tem mais um motivo, além da boa campanha do time no Brasileirão, para comemorar esta parceria com o vencimento, com a conquista do City do campeonato inglês, o time de Guardiola, 4 vezes seguidas, viu? Então, de parabéns à equipe do City. Falando da Copa do Brasil, as equipes baianas jogarão neste meio de semana e pela Copa do Brasil. Jogo cercado de expectativa. Na quarta-feira, a equipe do Vitória receberá o Botafogo do Rio de Janeiro. Em um jogo onde a equipe do Botafogo venceu a primeira partida por 1-0 lá no Engenhão e vem para a Bahia após também folgar neste final de semana devido ao adiamento dos jogos do Campeonato Brasileiro. Então o Vitória também se preparou, inclusive trocou de técnico, né? Agora é o Thiago Carpini, ele que dirigiu a equipe do São Paulo, e ele certamente fará a estreia. Um jogo muito aguardado aqui pela torcida baiana, com seguramente a presença de um grande público na quarta-feira, às 19 horas, no Barradão. Possivelmente estaremos lá, sim. Vamos torcer para que dê tudo certinho, que o tempo ajude, para que a gente possa assistir uma grande partida de futebol. Já na quinta-feira, a equipe do Bahia jogará no Heriberto Wilson contra a equipe do Criciúma. O Bahia que venceu a primeira partida por 1-0 e jogará por um simples empate. Mas a equipe do Bahia está muito bem focada, a equipe do Bahia muito bem estruturada. Tivemos a oportunidade de assistir aqui o jogo do Bahia contra o Bragantino, onde a equipe baiana venceu por 1-0 e vimos que a equipe do Bahia realmente está muito sólida, voltou a praticar um excelente futebol. Falar nisso, um abraço para meu amigo aí em Livramento, João Bonfim, em Brumado também, doutor Alfredo, que são torcedores do Bahia, e muitos outros, que meu amigo Timbó também, que é torcedor do Bahia, certo? Então, na quarta-feira e quinta-feira, as equipes baianas estarão disputando vagas na Copa do Brasil. Pois é, minha gente, o futebol com essa parada, né? A gente ficou praticamente um domingo sem muitas atividades esportivas, mas de qualquer forma surgiram essas notícias e estamos aqui para dizer que o Real Madrid também no Campeonato Espanhol, nesta penúltima rodada, teve um empate de 4-4 com a equipe do Raio Vallecano, a equipe do Real Madrid neste final de semana empatou em 4-4 com o Villarreal pelo Campeonato Espanhol. E Dorival Júnior, né, fez a convocação de alguns jogadores e temos aqui a destacar Ederson, temos o PP, que é do Porto, o goleiro Rafael do São Paulo, fica com a vaga do lesionado Ederson, além do Bremer. Então esses jogadores foram convocados
por Dorival Júnior. Bremer, zagueiro da Juventus, Ederson, volante do Atalanta, PP, ponta da equipe do Porto, e Rafael, goleiro do São Paulo. As principais notícias do mundo esportivo para o Portal Notícias, segunda edição. Aquele abraço a todos os ouvintes da Portal Audiência Total. Valeu, Ronaldo Schettini. Chegamos ao final de mais uma edição do seu Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Agradecendo a todos pelo carinho, pela audiência, e amanhã, ao meio-dia, estaremos de volta com mais uma edição. Lembrando que sempre das 7 às 8 da manhã tem a primeira edição com o Luciano Santos. Emanuel, boa tarde, um ótimo almoço e até amanhã, se Deus permitir. Boa tarde, Janilson, também um ótimo almoço, e para você, amigo ouvinte, um forte abraço e até amanhã, com a permissão de Deus. Você ouviu Portal Sudoeste Notícias, segunda edição.